Satoru Gojo não está morto. Sim, hoje eu trouxe a maior dose de dopamina que existe para os fãs de Gojo e vou mostrar como ele pode estar vivo baseado em alguns fatos e referências que provam que pode sim haver a tal volta de Gojo. Percebi que muita gente ainda não se atentou aos detalhes que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, então prestem muita atenção. Certamente a morte de Satoru Gojo deixou muita gente chocada. Os fãs no Japão até fizeram um memorial para o homem. O último vídeo que fiz no canal sobre esse tema, falei que ele poderia voltar, porém neste vídeo aqui eu decidi mostrar melhores argumentos que podem ser a chave da verdadeira chance dele voltar. Primeiramente precisamos lembrar de uma coisa, do Yuji, depois da sua primeira morte. Seu corpo, como todos vocês lembram, ficou sem o coração depois que o Sukuna o arrancou, mas ele foi trazido de volta pois Sukuna prendeu a alma de Yuji em seu domínio inato. Horas depois ele conseguiu usar a técnica de reversão e trazer o coração de Yuji de volta, colocando sua alma de volta em seu corpo. Gojo e Shoko observaram o milagre da ressurreição diante de seus olhos. Portanto, a aplicação dessa técnica novamente é uma grande possibilidade. E queridão, esse vídeo aqui tá completo, tem muita coisa ainda pra rolar, não sai daí. Inclusive, mais pra frente no vídeo, vou explicar um paralelo que pode ser feito na parte do encontro do Gojo com seus amigos no que a gente acredita ser o pós-vida. E acredite ou não, o que parecia ser o fim pode significar um retorno. Inclusive esse ponto é bem importante, então aguarda aí. Gojo é tão talentoso quanto Sukuna, então ele seria capaz de copiar qualquer técnica se concentrasse toda a sua atenção nisso, assim como fez para aprender a técnica de reversão. Também o fato de que Maki já teve um momento em que sua alma convergiu com o domínio inato de Mai antes de se sacrificar, então o método de ressurreição é plausível. Isso nos leva de volta ao motivo pelo qual isso se encaixa perfeitamente na história de Gojo. No capítulo 74, Gojo afirma que desistiu de lutar e concentrou tudo em se regenerar com a reversão, algo que ele nunca foi capaz de fazer antes, mas à beira da morte ele entendeu o núcleo da energia amaldiçoada. Uma vez que estabelecemos que a alma e o corpo estão ligados, Gojo deve ser capaz de aprender a ideia de manter sua alma. Baseado nisso, é normal acreditar que a volta dele pode ser possível, mesmo sabendo que o seu corpo foi cortado ao meio. No capítulo 37, aprendemos que a energia amaldiçoada flui da região da barriga antes de circular pelo corpo. No entanto, para se curar é preciso usar a técnica reversa e produzir energia positiva através da energia negativa. Esse processo, como explicado no capítulo 188, acontece no cérebro. Gojo é tão eficiente no uso da técnica de reversão que o seu cérebro está sempre produzindo energia positiva e está sempre fresco, o que explica como Gojo conseguiu se curar rapidamente contra a expansão de domínio do Sukuna, mesmo quando estava sendo cortado centenas de vezes por segundo. Uma prova disso é a luta de Hakari com Hajime. Ele alcançou a reversão ilimitada, que o tornou imortal, mas Hajime afirma que, embora a energia venha da barriga, você usa a cabeça para direcionar a energia reversa. Portanto, ele tinha que mirar na cabeça de Hakari para se livrar do seu status de imortal. E claramente a cabeça de Gojo está intacta. Pouco antes de Gojo ser cortado no capítulo 235, Kusakabe apontou que o uso consecutivo do Flash Negro recuperou a produção de energia de Gojo, o que o ajudará a se curar rapidamente devido à energia positiva acumulada. Portanto, a declaração de Kusakabe deve ter algum significado, senão teríamos sido trollados com o Gojo. Mas será que o Gojo pode se curar de um corte no tecido do espaço-tempo feito por Sukuna? Sim, ele pode, como mostrado no capítulo 234, quando Mahoraga adaptou esse corte pela primeira vez e cortou o braço direito de Gojo. Não muito tempo depois, Gojo estava de volta ao normal. Além disso, em sua luta contra Toji, ele afirmou que a razão pela qual ele voltou à vida foi porque Toji não cortou a sua cabeça, que ainda estava intacta, e por isso ele conseguiu aprender a usar a reversão naquele momento. Outro ponto de enredo sobre como Gojo pode ser trazido de volta é o fato da existência de Shoko e Yuta, que são os únicos capazes de aplicar a técnica de reversão para curar os outros. Porém, eles estão muito longe. Eles não foram como Hakari e Hajime, que se juntaram à luta em questão de segundos. Mas o que pode quebrar um galho é que o irmão de Mei Mei, o Yui, tem a capacidade de se teleportar, portanto não é uma tarefa impossível trazer Gojo de volta e curá-lo. Yuta até salvou Yuji Itadori de sua segunda morte. Ele foi obrigado por um voto de ligação a matá-lo, e assim o fez, informando a Naoya Zenin que seu contrato foi cumprido no capítulo 143. No entanto, depois que o coração de Yuji parou, Yuta o trouxe de volta à vida
vida com a técnica de reversão, e Sukuna até reagiu, no capítulo 141. Ele sabia o que Yuta havia feito e não interferiu. E Shoko é uma ótima médica certificada em Jujutsu neste ponto. Além disso, a ideia de almas viajando para o além é mostrada também no capítulo 236, com o personagem Nanami sendo usado para criar uma analogia sobre a direção que se pode tomar após a morte. Mei Mei recomenda migrar para o norte se você quiser se tornar uma nova versão de si mesmo, e Nanami confirma que essa interação não é um sonho ou alucinação. Ele revela a Gojo seus propósitos finais, onde ele se encontrou com o espírito de Haibara, como vimos no capítulo 120. Além disso, a ideia de sua aposentadoria era se mudar para a Malásia, que fica no sul do Japão, o que confirma o que Nanami disse. Os momentos finais de Nanami obviamente não podem ser gerados a partir das memórias de Gojo, então o conceito de alma vivendo em um outro mundo pode explicar como os mortos podem interagir com os vivos, como o corpo de Geto conseguiu sufocar Kenjaku durante o incidente de Shibuya. Além disso, Nanami não apenas revela que há vida após a morte, mas também fornece a prova de que Gojo não está morto. Quando questionado sobre sua morte, Nanami explicou a Gojo que existem maldições que podem ajudar uma pessoa a viver, que é como um fardo deixado sobre os ombros dos vivos, forçando-os a continuar. Isso acontece com Nanami quando ele vê Haibara depois de se questionar por que ele se tornou um feiticeiro novamente em vez de se aposentar. É nesse momento que ele aponta para Yuji, fazendo Nanami perceber que Itadori é o futuro dos feiticeiros e a razão pela qual ele pode apostar nisso é o amor e a forte vontade de salvar o dia que eventualmente prevalecerão. No entanto, ele diz a Haibara que não pode deixar Yuji saber desses sentimentos, pois isso seria um fardo para ele e seria sua maldição. Mesmo assim, ele diz a Yuji que ele deve continuar a partir daquele ponto, o que permite a Nanami seguir em frente e morrer em paz, sem arrependimentos, sabendo que deixou as coisas em boas mãos. Sempre haviam afirmado que os feiticeiros morrem com arrependimentos, mas Nanami não tinha arrependimentos e estava satisfeito. Nanami, depois de sua morte, escolheu ir para o sul sem hesitação, dando a razão de que, em seus momentos finais, um pessimista como ele teve que apostar no futuro. No entanto, foi apontado várias vezes que Gojo é o oposto de Nanami, o que o faz acreditar que Gojo o superou no final. A interação de Gojo com seus amigos mortos chega ao fim quando ele deseja que a sua reunião com eles e a experiência que ele está vivendo sejam reais. Isso mostra que Gojo está prestes a tomar uma decisão difícil, e que ele pode se arrepender se ele não voltar a este local no além com Geto e seus amigos. Gojo até admite que usou o Jujutsu como meio de se satisfazer, então esta é a renovação para que ele possa agora viver para proteger, como alguém que está novamente humilde e com uma nova perspectiva. Ele falhou em todos os seus objetivos na vida, mas com um segundo despertar ele os alcançará. Além disso, todos nós sabemos que Jujutsu Kaisen faz muitas referências a Gojo como Buda. Sua frase céu e terra vem diretamente dele e origina-se do Sutra do Lótus. Além disso, Gojo frequentemente adota a postura de Buda, apontando os dedos para o norte e o sul, assim como Buda faz quando nasceu, dando 7 passos e apontando para o céu e a terra, afirmando que ele é o único honrado. Mas o paralelo entre Gojo e Buda não termina aí, pois a suposta morte de Gojo ocorreu um dia antes do seu 29º aniversário. Mesmo que seu aniversário seja em 7 de dezembro, ele perdeu 18 dias devido ao selo na prisão eterna. Então seu tempo físico na Terra é de apenas 29 anos. Isso é importante porque Buda, com 29 anos, iniciou sua jornada para a iluminação, alcançando o Nirvana e renascendo. O personagem Gojo é sobre despertar e iluminação. Com os seus 6 olhos e seu ilimitado, ele despertou o mundo para uma nova era. Além disso, o nome Satoru é derivado de Satri, que significa saber ou experienciar. Para reforçar ainda mais o renascimento de Gojo, vemos a imagem de Lótus, que no budismo representa pureza, despertar espiritual e fidelidade, que no caso de Gojo se refere aos seus alunos, uma vez que os Lótus simbolizam o renascimento da alma e o fato de que Gojo finalmente perdeu seu título de mais forte e o seu ego foi destruído. Ele foi humilde e agora tem a oportunidade de voltar, o que mais uma vez se relaciona com Buda, que alcançou seu título e iluminação após jejuar e quebrar o jejum. Da mesma forma, o Gojo experimentando a humilhação que sofreu de Sukuna é a chave para o seu verdadeiro despertar. No
budismo, nosso senso é uma ilusão criada por nossos pensamentos, sentidos e percepções. Tudo no mundo, incluindo nós mesmos, está em constante estado de mudança e impermanência. Em essência, o conceito budista do senso nos encoraja a abandonar o nosso ego e a ilusão de um senso permanente, levando a uma compreensão mais profunda da realidade e a um caminho para a paz interior, que Gojo deseja, já que seu maior fracasso foi a sua solidão e a busca por satisfação em Sukuna. O que ele realmente queria era paz interior com seus amigos e estar com os seus entes queridos. Nirvana é a liberação do ciclo de sofrimento, que é o estado de insatisfação com a vida, uma das condições da iluminação. Portanto, se Gojo está admitindo que está passando por uma crise existencial, como sua história pode estar completa? Gojo nunca matou seu ego, ele determina sua existência através de sua força, o que o levou a chamar Yuji de fraco, por exemplo. Ele fez questão de declarar Sukuna como desafiante com 200% de seu poder roxo, destacando seu ego durante a luta. Ele zomba de Sukuna e afirma que vai mostrar o porquê de seus alunos estarem assistindo. Mesmo contra Toji, ele não estava lutando por amizade, mas por si mesmo. Portanto, Gojo permitiu que o seu título definisse sua existência, acreditando falsamente que havia uma linha entre ele e os outros. A verdade é que amigos de infância como Shoko afirmaram que sempre estiveram lá para ele, mas Gojo escolheu não deixá-los ajudar. A história de Gojo também é uma referência a Indra da mitologia hindu, que também foi derrotado por Asura e voltou à vida com seu ego diminuído. Isso dá mais um indício de que Gojo voltará à vida, já que o personagem é fortemente baseado nisso. Agora que você já entendeu tudo, que tal se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos sobre Jujutsu Kaisen? Se gostou desse vídeo, considere deixar seu like e nos vemos na próxima. Tchau!